Olá, povo abençoado, seja bem-vindo, meu povo, a mais um estudo do Vem Segue-me dessa semana. Essa semana estamos estudando o segundo NEF, capítulos 11 ao 19. Então, nesses capítulos, nós vamos ver muito das profecias de Isaías, a respeito do Salvador, a respeito do Messias. Então, Nef ele teve uma preocupação de transcrever os escritos de Isaías, muitos dos escritos de Isaías, referente à segunda vinda, à primeira e segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, profecias que falam a respeito de Jesus Cristo. Então, era difícil para se escrever em placas de metais, mas mesmo assim Nef se preocupou em fazer a transcrição de muitas das profecias, muitos dos escritos de Isaías. Nef passou das placas de latão para as placas de metais que ele havia preparado para escrever a história do seu povo. Sabemos que Nef ele preparou dois tipos de placas, as placas menores e as placas maiores, para poder registrar a história do seu povo. Em um tipo de placa ele preocupou-se em registrar a história secular, em outro tipo de placa ele preocupou-se em registrar o ministério, as profecias, os ensinamentos do Senhor para com o seu povo. Então, Nef ele entendia perfeitamente as profecias de Isaías a respeito de Jesus Cristo. E ele tinha essa preocupação para que todo o seu povo, seus filhos e os seus descendentes também pudessem entender de forma correta as profecias de Isaías. E também que nós, nesses últimos dias, pudéssemos também entender as profecias de Isaías. Então, Nef ele tinha essa preocupação. E Nef sabia que não é fácil entender as escrituras antigas, as escrituras do Velho Testamento, mesmo as profecias de Isaías, porque Nef já estava distante da época de Isaías mais de 100 anos no tempo. Isaías viveu cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. Nef viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. E os descendentes de Nef estariam mais distantes ainda da época de Isaías. Então, um livro que é escrito, por exemplo, hoje, daqui a 100, 200 anos, aquela geração, daqui a 200 anos, já não vai ter o mesmo entendimento sobre o que está escrito naquele livro do que a própria geração da época em que o livro foi escrito. Então, Nef ele tinha essa preocupação de que os seus filhos pudessem entender as profecias, os escritos de Isaías da forma correta. E que nós também, nesses últimos dias, pudéssemos ter um entendimento correto sobre as profecias de Isaías. Então, vamos ler aqui uma escritura, onde ele diz o seguinte. Aliás, o primeiro tópico da lição dessa semana, do Vem Segue-me, ela começa, o primeiro tópico é uma pergunta, dizendo assim: como posso entender melhor os ensinamentos de Isaías? E aí eu vou ler uma escritura aqui, segundo Nef 25:4, que diz o seguinte: portanto, ouve, ao povo meu, que sois da casa de Israel, e escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante, claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Faço-vos, porém, uma profecia, segundo o espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém, com meu pai, porque eis que minha alma se deleita em esclarecer o meu povo para que aprenda. Então, Nef tinha essa preocupação de esclarecer o seu povo para que o seu povo aprendesse a respeito do Messias, que é Jesus Cristo. E aqui ele deixou aqui uma dica importante para que a gente possa entender as profecias, não só as profecias de Isaías, mas toda e qualquer escritura. Ele diz assim, ele diz que as profecias de Isaías são claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Então, se nós tivermos o espírito de profecia, nós vamos entender
os escritos de Isaías, e não só os escritos de Isaías, mas também os escritos também dos outros profetas. Como é que nós podemos ter o espírito de profecia? Primeiro de tudo, a gente precisa viver uma vida digna, uma vida santa, para poder sermos dignos de termos conosco a companhia do Espírito Santo. Uma vez que temos a companhia do Espírito Santo, nós podemos ter os dons do Espírito, dentre eles o dom da profecia. Então, o dom da profecia também tem uma outra passagem de Escritura que diz que o dom de profecia é saber pelo Espírito que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido. Então essa era a preocupação de Nefe, que seu povo pudesse saber que Jesus Cristo, quando viesse, e que estava para vir, que Jesus Cristo é o Messias prometido. Tem muita gente até hoje que acha que o Messias não veio, que ainda virá, e tem outros que nem acreditam que haja algum Messias. Tem gente que acha que o Messias não veio e não virá porque eles não acreditam de forma alguma na vinda de um Messias, ou seja, na vinda de um Salvador. E tem outros que até hoje esperam o Messias e só vão reconhecer o Messias quando ele vier pela segunda vez, desde que ele já veio e não foi reconhecido que a nação judaica, os judeus. Para a maioria deles, não são todos, tem alguns judeus, mesmo os de hoje, que já reconhecem Jesus como sendo o Messias, uma minoria de judeus, mas tem muitos entre eles que já reconhecem. E tem outros que acham que o Messias ainda virá. Assim, muitos judeus que acham que o Messias ainda virá. Mas nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo, que ele já veio, no meridiano dos tempos ele nasceu como um bebezinho, filho do Pai Celestial e de Maria. Foi um nascimento milagroso. Sabemos que ele já veio e sabemos que ele virá pela segunda vez, quando vier para assumir o governo, implementar o seu governo milenar, onde a terra descansará e Jesus Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. E o primeiro tópico é basicamente isso, a preocupação de Nefe, de como podemos saber, como podemos entender os ensinamentos de Isaías da forma correta. O primeiro tópico trata disso, que é através do espírito de profecia. Para termos o espírito de profecia, precisamos ter a companhia do Espírito Santo. E o segundo tópico é: Isaías testificou de Jesus Cristo. Então, Isaías, ele testificou de que Jesus é o Cristo. Isaías sabia que Jesus é o Cristo, ele testificou disso. Tem algumas escrituras que a gente vai ver que são muito simbolismo. No Velho Testamento tem muito simbolismo com relação às coisas do Evangelho. E tratando-se a respeito de Cristo também tem muito simbolismo que a gente precisa entender, da forma correta. Por exemplo, aqui em 2 Nefe 14, do 4 ao 6, diz o seguinte: quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite, porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa, e haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então essa escritura está falando da segunda vinda de Cristo, quando Cristo estiver na terra, reinando pessoalmente sobre a terra. Sabemos que a terra vai ser purificada na segunda vinda. Antes de Cristo implementar o seu governo milenar, a terra vai ser purificada. Ele não vai vir e ficar governando sobre a terra como ela é hoje, cheia de corrupção, cheia de pessoas corruptas, iníquas.
Por ocasião da segunda vinda, os iníquos serão eliminados. Quem não for digno de estar com Cristo será eliminado e vai para o mundo espiritual aguardar a ressurreição que se dará depois do milênio. Quem estiver vivendo e for digno de estar com Cristo durante o milênio será transformado, passará dessa vida para a imortalidade, da mortalidade para a imortalidade, como que num piscar de olhos ou como que num estalar de dedos. Ou seja, é uma coisa muito rápida. E depois dessa transformação, essas pessoas que estavam vivendo e são dignas de passar por essa transformação, elas subirão para se encontrar com Cristo nas nuvens. As pessoas que estiverem nos sepulcros, as que forem dignas da primeira ressurreição, ressuscitarão e também subirão para se encontrar com Cristo nas nuvens. E quando as pessoas que estavam vivas e os que ressuscitaram subirem para se encontrar com Cristo nas nuvens, então o fogo consumirá quem estiver aqui embaixo na terra que não for digno, que estava vivendo nessa época, estiver vivendo nessa época da segunda vinda e não for digno, serão consumidos pelo fogo e seus espíritos irão para o mundo espiritual e lá eles aguardarão, juntamente com os iníquos que estiverem no mundo espiritual e não forem dignos de ressuscitar, por ocasião da segunda vinda, só vão ressuscitar depois do milênio. Esses não terão parte na primeira ressurreição e farão parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos iníquos. Então, essa escritura fala disso, de quando Cristo estiver na terra, que aqui, nuvem e fumaça e fogo representam a presença de Deus, que é quando Cristo vai estar pessoalmente sobre a terra. Ele diz aqui: criará o Senhor sobre toda a habitação do Monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia. A fumaça representa a oração dos santos. A nuvem, a presença de Deus, porque no deserto, quando o Senhor estava conduzindo os israelitas, tirando-os do cativeiro do Egito para atravessarem o deserto, para entrarem na terra prometida, uma nuvem os conduzia de dia e uma coluna de fogo de noite, simbolizando, tanto a nuvem simbolizava, era um sinal da presença de Deus, quanto a coluna de fogo também era um sinal da presença de Deus entre os israelitas. E no milênio essa escritura fala do milênio onde Cristo estará, ou seja, o próprio Deus estará entre o seu povo aqui na terra. E o outro tópico diz o seguinte: os orgulhosos e os mundanos serão humilhados. Então Nefe sabia que o orgulho de seu povo, de seus descendentes, seria a ruína do seu povo. Que por causa do orgulho, era que os nefitas iriam ser exterminados pelos lamanitas. Porque os nefitas, eles se tornaram tão orgulhosos que eles não reconheceram mais os seus erros. Aqui, na época de Nefe, é apenas a profecia. A gente vai ver o cumprimento da profecia 1000 anos depois de Nefe. Porque a história começa 600 anos antes de Cristo, quando Lei deixa Jerusalém, e a história dos nefitas vai terminar no ano 400 depois de Cristo, ou seja, são 1000 anos de história. Então, Nefe estava profetizando de coisas que ainda iriam acontecer no futuro. Então, ele disse que ele sabia que o orgulho era a ruína do seu povo. Por isso, ele usa as escrituras de Isaías para exortar o seu povo, para ensinar o seu povo, para que o seu povo pudesse se despojar do orgulho, o seu povo pudesse se humilhar, se arrepender, saber em quem buscar o perdão dos pecados, buscar sempre ao Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, a geração nefita ela foi dominada pelo orgulho, assim como muitas pessoas hoje em dia também se deixam levar pelo orgulho. Tem muita gente que por causa do orgulho se afasta da igreja e não volta nunca mais e acaba se prejudicando a si próprio e a toda a sua descendência. Seus filhos, seus netos ficam sem o evangelho, então é uma tristeza porque não é só uma ruína para aquela pessoa que se afasta do Senhor por causa do orgulho,
que não reconhece os seus erros, não procura se arrepender, mas traz maldição, podemos dizer assim, porque a falta de bênção acaba sendo maldição. Se está fora do alcance das bênçãos do Evangelho, porque se afastou do Senhor, acaba sendo maldição. Então, traz uma condenação, podemos dizer, sobre si e, de certa forma, sobre toda a sua descendência, porque a sua descendência fica fora do conhecimento verdadeiro, fica fora dos ensinamentos. Por exemplo, uma família que se afasta da igreja, os filhos daquele casal e os netos, os bisnetos, ficam privados das bênçãos do Senhor, das bênçãos do Evangelho, das bênçãos do templo. Então é algo muito triste. Então ele nos alerta para que possamos nos livrar do orgulho, porque o orgulho é a ruína do ser humano. Na verdade, o orgulho começou lá na pré-existência, quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos caíram dos céus, foram expulsos por causa do orgulho. O orgulho levou eles a querer coisas que não era para eles, coisas que eram contra a vontade de Deus. Então, por causa do orgulho, muitos deles apoiaram Satanás e foram expulsos. Uma terça parte das hostes celestiais foram expulsas e caíram do céu juntamente com Satanás. E o outro tópico é: o templo é a casa do Senhor. Eu vou ler a escritura aqui que fala sobre isso. Diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes, e se exalçar acima dos outeiros, e concorrerem a ele todas as nações. Está falando a respeito do templo nesses últimos dias. A gente sabe que a construção de templos nesses últimos dias está sendo enorme. Cada ano o profeta anuncia não só um templo, mas 4, 5 templos sendo construídos por ano. Cada conferência o profeta anuncia a construção de novos templos. Então, essa profecia dos últimos dias sobre o cume dos montes, quando a casa do Senhor for estabelecida no cume dos montes e se exalçará acima dos outeiros, e concorrerão a ele, ou seja, ao templo, todas as nações. Então, as pessoas de todas as nações estão ouvindo o Evangelho, estão se convertendo, estão indo aos templos do Senhor para fazer seus convênios sagrados no templo. Então, é isso. O templo é a casa do Senhor e é uma bênção para nós termos um templo e podermos frequentar os templos. Porque é lá que nós aprendemos mais a respeito do plano de salvação. É lá que nós fazemos convênios maiores do que aquele que fizemos no batismo. E é lá que nós renovamos nossas forças e nossas energias para servirmos melhor ao nosso Pai. E o outro tópico diz o seguinte: Jesus Cristo virá para redimir seu povo. Então, segundo Nef 12, do 1 ao 5, diz o seguinte: a visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes, e se exalçar acima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará as nações, e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Sim, vinde, pois, vós, todos vos desviastes, cada um para seus caminhos iníquos. Então aqui o profeta fazendo um apelo para que as pessoas se voltem para o Senhor.
E esse versículo 4 aqui está falando do milênio, é na segunda vinda de Cristo, não é ainda na primeira vinda. Na primeira vez que Cristo veio, ele veio para pregar o Evangelho e cumprir com a sua missão de Salvador e Redentor, ensinar o Evangelho e pagar o preço da queda, né? Para retirar de nós a maldição da queda, nos redimindo da morte física e nos redimindo também da morte espiritual. A primeira vez ele veio para isso, mas quando ele vem agora na sua segunda vinda, ele vem para julgar, para purificar a terra e estabelecer o seu governo milenar, onde ele reinará sobre a terra por 1000 anos, juntamente com os santos que forem dignos de ressuscitar na primeira ressurreição, ou os que estiverem vivos, forem dignos de permanecer e serão transformados da mortalidade para a imortalidade, para viverem um milênio juntamente com Cristo. O 4, onde ele diz, e ele julgará as nações e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadas, e suas foices, e suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isso depois da segunda vinda. Porque até que Cristo venha, não vai haver paz na terra. Sempre vai haver guerras, maremotos, terremotos, corrupção, governos corruptos, pessoas corruptas querendo levar vantagem umas em cima das outras, porque não tem Deus no coração, não dão a mínima para os ensinamentos do Senhor, não querem viver de acordo com a vontade de Deus, querem viver fazendo suas próprias vontades. Então, isso vai continuar até Cristo voltar, até a segunda vinda de Cristo. A Terra vai continuar assim, do jeito que está. Ou seja, a tendência é piorar, porque os sinais dos tempos estão aí. Cristo disse que quando estivesse próximo da sua segunda vinda, ele deu alguns sinais, que seriam guerras, terremotos, maremotos, fome, doenças, e as pessoas amando mais a si próprio do que a Deus, e amando mais a si do que amando a Deus, e amando mais a si próprio do que ao seu próximo, porque o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento, amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas, pouquíssimas pessoas fazem isso, e o mundo está aí à mercê do inimigo, porque as pessoas estão fazendo a vontade do inimigo. Mas o inimigo não força ninguém a nada. As pessoas fazem essas coisas porque querem, porque amam a si própria mais do que a Deus, ou melhor, elas acham que estão amando a si própria mais do que a Deus e mais do que as outras pessoas. Porque se elas realmente amassem a si próprias, elas se preocupariam com o seu futuro eterno. Se elas realmente amassem a si próprias, elas procurariam fazer a vontade de Deus para escaparem dos julgamentos que virão sobre os iníquos. Então, o mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, aqueles que se preocupam em amar a Deus, eles estão preocupados em não deixar o Senhor triste, fazer coisas que vão entristecer ao Pai. Então, elas se preocupam, não, eu preciso viver de tal maneira que eu não possa ofender ao Senhor. Então, na verdade, quem ama a Deus obedece por amor, não obedece por medo, por temor. Porque quem obedece por medo, por temor, não está agindo da forma correta. É melhor obedecer por medo da punição do que não obedecer. Mas o bom mesmo é que a gente possa obedecer por amor ao Senhor, para não deixar o Senhor triste. A nossa preocupação é essa. Não vou ser ingrato com o Senhor fez tanto por mim, e agora eu vou ser ingrato fazendo coisas que vai magoá-lo, que vai entristecê-lo. Quando a gente faz coisas que entristecem a Deus, quebra os seus mandamentos, magoando ao Senhor, é como se a gente estivesse crucificando ao Senhor novamente. Como se nós estivéssemos pregando Cristo na cruz. Então, eu sei que Cristo vive, Ele nos ama, e esse é o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Um abraço a todos. Se você assistiu esse vídeo, por favor, dê um joinha aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito,
para poder fortalecer, para fortalecer o canal. Se inscreva no canal e dê um joinha. Obrigado e um abraço a todos.